Eu tinha 23 anos quando isso aconteceu, e agora tenho 27. Não passou uma semana sem que eu pensasse nessa viagem. Para celebrar o 21º aniversário do nosso amigo Andrew, estávamos levando ele em uma viagem para Las Vegas. Ele sempre foi um cara tranquilo e um pouco tímido, e todos sabíamos que ele ainda não tinha experiência com relações íntimas. Então, planejamos deixá-lo bem bêbado e, para ser direto, arranjar uma garota para ele. Ficamos hospedados no Hotel Carriage House, que era um dos hotéis mais acessíveis que encontramos. Tínhamos 2 quartos separados, já que éramos 7 no total. 4 de nós estavam no meu quarto, e Andrew estava no quarto conosco. A primeira coisa que fizemos foi comer, claro, já que todos estávamos morrendo de fome. Depois, fomos aos cassinos, só para dizer que tínhamos ido. Dos 7, apenas um de nós saiu com mais dinheiro do que entrou. Visitamos vários bares. À medida que a noite avançava, as coisas ficaram mais embaçadas e engraçadas. Entramos em uma boate que estava uma loucura. 2 dos nossos amigos, John e Ed, saíram com garotas. Eles nos lançaram um olhar que significava que estavam prestes a se dar bem. O resto de nós estava tentando pressionar Andrew a se aproximar de alguma garota. Mas mesmo embriagado e um pouco solto, ele ainda estava muito tímido para abordar alguém ou até mesmo dançar. Chegamos a um ponto em que estávamos desesperados para encontrar alguém para Andrew. Já podíamos prever que ele não conheceria garotas a esse ritmo durante toda a viagem. Saímos da boate em busca de uma trabalhadora da noite. Você pode achar que nossas ações eram estranhas, mas, como a maioria das pessoas naquela época, estávamos completamente bêbados. Abordamos uma garota que estava caminhando sozinha e, agindo de forma boba, perguntamos se ela teria interesse em sair com nosso amigo Andrew, que estava claramente não tão alterado quanto nós, mas ainda estava intoxicado. No entanto, a garota não era nada de especial. Posso dizer que, mesmo no estado em que eu estava, ela não se destacava. Mas queríamos que Andrew se divertisse. Não me lembro exatamente do que ela disse em resposta direta a mim, mas lembro-me de que sua voz era um pouco grave, a ponto de eu olhar para o meu amigo. Também tenho a vaga memória de ela analisar Andrew dos pés à cabeça. Novamente, não me lembro do que ela disse, mas isso levou a que ela segurasse o braço de Andrew e os dois saíssem juntos pela calçada. Rimos, pois podíamos ver o quanto Andrew já se sentia desconfortável. Nenhum de nós achou estranho o que tinha acontecido, mas, por mera curiosidade para ver como as coisas iriam se desenrolar, decidimos segui-los. Eles não pareciam trocar palavras, na verdade, parecia que a garota o estava puxando. Os seguimos por cerca de 15 minutos, eu acho. Poderia ter sido muito mais, mas eu realmente não saberia dizer. Era uma rua mais escura e tranquila. Os dois entraram no que presumimos ser um prédio de apartamentos, e todos nós fomos embora. Mas estávamos tão orgulhosos e felizes por ele também. Não havia motivo para ficarmos esperando lá, então voltamos para o clube. Por volta das 2 da manhã, retornamos ao hotel. Andrew não estava em nenhum dos quartos. Eu estava começando a ficar mais sóbrio e uma preocupação começou a surgir em mim. John e Ed, que não estavam conosco anteriormente, ficaram chocados ao ouvir o que aconteceu. Todos nós meio que assumimos que Andrew estava apenas passando a noite com a garota. Ainda assim, estava fora de caráter para Andrew fazer algo assim, então foi estranho. Eu mandei mensagens e tentei ligar para ele, mas ele nunca atendeu. Mas meus amigos me disseram para relaxar. Em poucos minutos, eu desmaiei. Acordei com um som de chamada. No início, com a mente ainda meio adormecida, achei que fosse o despertador e tentei tocar no meu celular para desligá-lo. Conforme minha cabeça começou a retornar à realidade, percebi que o telefone estava tocando. Era o número de Andrew. Por algum motivo, meu coração afundou. Eu contei aos meus amigos, que já estavam acordados devido ao toque. Eu atendi e fui recebido por uma respiração pesada do outro lado. Era Andrew, e ele parecia estar tendo algum tipo de ataque de pânico. Eu o coloquei no viva voz para que todos pudessem ouvir. Andrew começou a sussurrar ao telefone. A maioria do que ele disse era ininteligível, mas conseguimos entender algumas coisas.
O ouvimos sussurrar. Foi aquela mulher, pessoal. Vocês precisam vir aqui agora. Tentamos falar com ele, mas ele não respondia nada do que dizíamos. A ligação ficou em silêncio. Basicamente, todos nós estávamos gritando no telefone, perguntando se ele estava bem e onde ele estava. Mas o que aconteceu em seguida só tornou as coisas 10 vezes piores. Algo rompeu o silêncio do outro lado. O som de uma porta sendo aberta com força, seguido pelos gritos estridentes e horríveis de Andrew, antes do som da chamada se encerrar. Nós todos ficamos desesperados. Liguei para a polícia e tentei lembrar o endereço ou, pelo menos, a rua. Estávamos tão alterados na noite anterior que mal conseguia lembrar o caminho que tínhamos seguido. Um dos meus amigos alegou que se lembrava. A polícia veio até o hotel e nos escoltou. Meu amigo parecia se lembrar exatamente onde o prédio estava. Ele guiou os policiais passando pelo clube, pelas ruas laterais e, eventualmente, até o edifício. 2 policiais do carro da frente entraram no prédio. Nós esperamos junto ao outro carro. Alguns minutos pareceram horas enquanto esperávamos, cheios de antecipação e medo do pior. Um dos policiais saiu. Ela se aproximou de nós e pediu que entrássemos para confirmar se o corpo pertencia a Andrew. Senti como se o mundo inteiro desabasse sobre mim, enquanto John e Jerry começaram a chorar. Eles não queriam entrar, então segui a oficial até o prédio, que, na verdade, não era um apartamento, mas sim algum tipo de prédio abandonado e escuro de armazenamento. Havia um corpo morto pendendo para fora do armário aberto, com o rosto sem expressão e a boca pendurada, olhando sem vida para o teto. Era horrível, mas não era Andrew. Eu soube imediatamente. A característica mais notável que esse rapaz tinha era o cabelo loiro, enquanto Andrew tinha cabelos pretos. Os policiais já haviam investigado todo o local, então não sabiam o que fazer. Eu olhei dentro do armário, onde eu tinha a sensação de que Andrew estava escondido, mas não havia nada. Nem mesmo um celular. Todos nós fizemos o nosso melhor para esquecer, mas um pouco mais de um mês depois, recebi uma ligação no meio da noite novamente. Atendi. A recepção estava ruim e ninguém estava dizendo nada. Eu estava prestes a desligar quando uma voz fraca, porém familiar, disse: Jesse. Andrew, gritei. O som de uma porta batendo ao fundo foi a última coisa que ouvi antes da chamada se encerrar. Ele não atendeu após as 5 vezes em que tentei ligar para ele. Então, o que eu fiz? Liguei para a polícia e pedi que rastreassem a chamada. A chamada não estava vindo de Nevada, de jeito nenhum. Ela vinha de Nova Jersey, na verdade, de nossa própria cidade e de uma casa não muito distante. Eles disseram que enviariam alguém para casa, mas isso não era suficiente para mim. Eu tinha que ir lá pessoalmente. Eu usei o GPS para encontrar o endereço, entrei no meu carro e acelerei, levando apenas 5 minutos para chegar até lá. Era uma casa vazia, localizada na esquina. Eu me aproximei furtivamente da porta da frente e encostei meu ouvido nela para ouvir qualquer coisa lá dentro. Nada. Rastejei pelos fundos, onde encontrei uma janela aberta. Ouvi por um momento. Havia sons de pequenos estalos e rangidos lá de cima, o tipo de sons que você ouve quando alguém está de pé ou se movimentando em um piso de madeira. Eu estava certo de que ele estava lá dentro. Pulei para dentro, mas mal tive a chance de começar minha busca quando percebi algo à beira do corredor. Alguém estava de pé lá, de frente para mim, mas eu não conseguia ver seu rosto. Tudo o que eu conseguia ver eram suas pernas pálidas e longos cabelos pretos que desciam até os ombros. Era uma mulher. Eu estava me sentindo enjoado, antecipando que ela correria na minha direção como em algum filme de terror. Mas, em vez disso, ela virou e fugiu na direção oposta. Ouvi o som de uma porta batendo com força, seguido por passos descendo as escadas, e então, gritos de um homem e de uma mulher. Houve até passos mais pesados subindo as escadas, e esse foi o meu sinal para correr. Saí da casa e me atirei nos arbustos. Não se passaram nem 5 segundos quando alguém saiu no alpendre. Parecia que, pela primeira vez em meses, a sorte estava do meu lado, pois um carro da polícia se aproximou, com as sirenes piscando.
O cara no alpendre resmungou antes de bater a porta atrás de si. Os policiais entraram. Aparentemente, o idiota nem trancou a porta. Eu permaneci escondido, pois não queria assustar os policiais e acabar com uma bala na cabeça. Fiquei esperando perto do carro na frente da casa, e minutos depois, um dos policiais saiu com o cara algemado. Me apresentei e os alertei de que havia uma mulher lá dentro. Mas eles nunca encontraram a mulher. Na verdade, uma das janelas dos quartos estava completamente aberta, o que indicava que ela escapou. Encontraram Andrew lá em cima, trancado em um armário. Ele estava em péssimas condições, desnutrido, com cabelos longos e sujos. Dava para sentir o cheiro dele a uma distância considerável. A polícia verificou os registros do homem. Ele nunca havia sido casado, então eles realmente não tinham como descobrir quem era a mulher. Ele até afirmou que a conheceu apenas por um dia. Nada fazia sentido, e ainda não faz. Andrew admitiu que foi estuprado, espancado e mal alimentado. Nem consigo imaginar admitir algo assim a alguém. A garota que originalmente o levou para aquele prédio estava lá apenas para receber o pagamento, pelo que ele descreveu como os operadores. Por algum motivo, eles obrigaram Andrew a fornecer sua cidade natal e os endereços de todos que estavam com ele naquela noite. Isso explicava por que eles estavam na nossa cidade, mas não explicava realmente por que eles estavam na nossa cidade. Qual seria a intenção deles? Matar-nos? Adicionar-nos a algum tipo de operação de escravidão sexual que estavam conduzindo? Eu sou a única pessoa a quem ele contou de nosso grupo de amigos, e sempre que alguém perguntava, eu apenas dizia que não sabia o que havia acontecido. As coisas finalmente estavam começando a melhorar quando, alguns dias depois, recebi uma mensagem de texto de um número aleatório, tarde da noite, dizendo: "Você". Quem quer que fosse bloqueou minha resposta, então eu apenas o bloqueei de volta. Isso aconteceu novamente na semana seguinte e depois no mês seguinte. Eu tinha a ideia de que tinha algo a ver com o incidente, mas não fazia ideia de que chegaria tão longe. Acordei uma noite com uma leve claridade em meu quarto. Havia luz vinda de fora, no quintal, brilhando muito levemente através das persianas fechadas. Não era a luz do sol, era a luz do alpendre do quintal. Eu podia ver uma sombra se movendo na frente das persianas. Alguém definitivamente estava lá fora. Eu não conseguia ver muito pela fresta na parte inferior da persiana, então a levantei um pouco. Havia alguém parado perto da janela, olhando diretamente para mim, como se estivesse me esperando. Mas eles sumiram antes que eu pudesse sequer pensar em pegar meu celular para tirar uma foto deles. Tenho certeza de que era aquela mulher que vi na casa. Foi a última vez que vi ou ouvi falar de qualquer pessoa envolvida nisso. Nada dessa situação fez o menor sentido, mesmo com a melhor explicação que Andrew poderia me dar. Não vejo motivo para entrar nos detalhes sobre como Andrew e todos os outros estão, pois não é nada interessante. A única coisa que posso dizer é que estou esperando pela próxima vez que encontrar qualquer um desses indivíduos, e estarei pronto para chamar a polícia ou enfrentá-los por conta própria. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para o vídeo chegar a mais pessoas, ajudando o canal a crescer. Obrigado e até o próximo vídeo.